Better Day for You and Me. Que dia lindo, quarta-feira, que delícia, mais uma quarta aqui com vocês no programa Moda e Café. É sempre muito bom poder trazer informações bacanas, bons profissionais, notícias, beleza, entretenimento. Mas hoje vamos falar de saúde mental, um assunto muito importante. Olha o dado que eu tenho aqui, olha que coisa, hein? De acordo com o último relatório da Organização Mundial de Saúde, 970 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com algum tipo de transtorno. E eu trouxe, assim, uma equipe maravilhosa para estar conversando com a gente, para dar alertas. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Conscientização contra o suicídio. E muitas coisas, muitos gatilhos levam pessoas a se matarem. Nesse exato momento, pode ter alguém se jogando de uma ponte, pode ter alguém se jogando na linha do metrô, que acontece muito. A cada 40 segundos, uma pessoa se joga na linha do metrô. Você sabia disso? Vamos conversar sobre saúde mental. E para começar o nosso bloco, o primeiro bloco, eu tenho uma convidada muito especial, que é uma amiga especial, Luciana, e eu quero que ela faça as apresentações dela. Vem a Lu, entra aqui. Aplaudem, gente. Tem plateia hoje aqui. Obrigada. Boa tarde. O microfone tá ali, né? Vamos começar com a Lu. A Lu vai fazer as apresentações dela e vamos já dar um start nesse assunto que é muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né, Lu? Fique à vontade, senta aí nessa poltrona bonita. Vamos lá, Lu. Faça as suas apresentações para quem não te conhece, fala um pouco do seu trabalho. A TV é toda sua. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. A Lu é uma amiga muito querida. Nós temos uma troca muito boa, né? Verdade, muito boa. A gente troca de mães, de saúde mental, de embelezamento, de cuidado, a gente conversa família, de tudo, né, Lu? De tudo. É. E é uma honra poder estar aqui no seu programa e a gente sempre... E é um sonho, né? São costuras de sonhos que nós sempre conversamos. E ela tem o sonho do programa. Eu tenho o sonho de poder falar mais sobre saúde mental. E nós estamos aí no momento certo para isso, né? Verdade. Meu nome é Luciana Barros. Eu sou enfermeira, especialista em estética. E também sou especialista em saúde mental. E é uma especialidade que foi um divisor de águas na minha vida, porque nós estamos, já vou falar, né, um pouco do que nós iremos falar. Nós estamos no Setembro Amarelo, e aí fica aquela coisa, né, Setembro Amarelo, o que é isso? E a oportunidade, nós não temos acesso, né, culturalmente, sobre saúde mental. Então, eu tenho 17 anos de enfermeira formada, e há 5 anos que eu entendo de saúde mental. Ou seja, venho trabalhando dentro da área da saúde durante muito tempo. E aí eu fui entender o que é a saúde mental depois que eu trabalhei dentro, né? Porque nem nós, profissionais dentro da graduação, entendemos a magnitude que é a saúde mental. A saúde mental. Viver com pessoas que têm transtornos e vários tipos de transtornos, né, Lu? Eu conheço um hoje, que é o transtorno do espectro autista, por ter um filho autista, mas existem N transtornos. E você trabalha no CAPS, né, Lu? Conta pra gente um pouco dessa experiência sua no CAPS, o que te levou ao CAPS, né? E conta também se você já passou por algum transtorno, se isso foi o motivo pelo qual você também procurou ajuda de se especializar nessa área. Falar do CAPS primeiro? Fala do CAPS primeiro. A gente vai voltando à história. Sim. Bom, como eu disse, eu sou formada já há muito tempo e eu tinha uma empresa em São Paulo que eu tinha muito sonho de entrar, porque era uma empresa muito boa, muito famosa. Fiz um processo seletivo e eu ia trabalhar na saúde da família, né, que eu gosto muito dessa coisa de agregar, de trazer todo mundo para perto e cuidar. E aí me direcionaram para um serviço de saúde mental. Uhum. E é o que quando eu cheguei lá, eu entendi, né, a complexidade que era trabalhar numa equipe multiprofissional. Porque o CAPS, o que é o CAPS primeiro, né? Isso, explica para as pessoas que muita gente não sabe essa sigla, o que significa essa sigla, né? É um centro de atenção psicossocial, né, às pessoas que têm transtorno de saúde mental ou transtorno de personalidade, algum adoecimento de saúde mental. Então, nós tivemos uma reforma psiquiátrica, né, referente à saúde no geral, que nós entendemos que não existe mais hospício, não existe mais lugar que as pessoas ficam lá porque elas estão com algum tipo de transtorno. Por quê? Porque a gente entende que quando as pessoas iam para o hospício, e aí eu vou falando já de tudo que vem, né? Fique à vontade, Lu. Quando a gente fala de holocausto,
né, que recentemente eu estive lá em Auschwitz e a gente vivenciou aquela dor, eu penso no holocausto que teve aqui no Brasil, né, no hospício que tinha aqui em Barbacena, em Minas Gerais. Sim. E aí nós tínhamos lá o hospício em Barbacena, que era um tanto até, posso dizer que até criminoso, né, a maneira que as pessoas eram tratadas, porque lá tinham algumas pessoas que iam por diagnóstico, tinham pessoas que iam porque não era um tanto vergonhoso para as famílias do interior, às vezes engravidavam e mandavam para lá, e lá elas eram esquecidas. E lá elas passavam por situações completamente assim cruéis, né? E desumanas. E aí nós tivemos a reforma, né, psiquiátrica e entendeu-se que as pessoas que têm transtorno de saúde mental, elas apresentam alguns momentos de surto, que é a crise. Ela saiu da crise, ela pode ser funcional, ela pode estar na sociedade. Então, o CAPS veio para ajudar com essa reforma. Por quê? Quando a pessoa está em crise, ela fica no CAPS, melhora da crise e depois ela volta para a sociedade. E ela é uma pessoa que é funcional dentro daquilo que ela consegue. Né? Então, foi um divisor de águas e isso vem acontecendo. Mas quando a gente fala nível sociedade, a gente não tem acesso a essas informações. Quase ninguém sabe o que é o CAPS, quase ninguém entende de transtorno, enfim, né? E aí, quando a Lu pergunta pra mim, quando que você procurou ajuda? Na verdade, eu não sabia que eu precisava de ajuda. Até depois que eu estava já trabalhando no CAPS. E aí, eu comecei a fazer a pós-graduação lá no HC USP, né? Que é referência mundial para tratamento e cuidados e pesquisa científica de saúde mental. Aí sim eu comecei a entender, eu falei, não, todo mundo precisa. Todo mundo tem um transtorno, seja leve, seja mais... Todo mundo tem algum tipo de transtorno. Eu, depois que eu identifiquei o transtorno no Pedro, eu comecei a identificar alguns transtornos em mim. Eu comecei a lembrar de algumas estereotipias do meu pai. Meu pai tinha uma reserva social, assim, ele gostava de ficar no canto dele, ele tinha os toques dele. Então, hoje, eu sei que meu pai tinha algum tipo de transtorno. Então, né? São algumas coisas bem assim... sutis. Existem traços, né? Que todo mundo tem traços de algum tipo de personalidade. E existem também... Aí tem o adoecimento. E existe o transtorno. Tudo que traz prejuízo à rotina de vida diária, que está trazendo algum prejuízo, sim, tem que cuidar. Tem que tomar um cuidado como um adoecimento. Tá. E o que você mais vê hoje no CAPS? Qual é os tipos de transtornos que existem lá no CAPS? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque elucida bastante até a maneira da gente enxergar o mundo. Tá. Nós temos o transtorno de saúde mental, transtornos de saúde mental. São adoecimentos fisiológicos. Foi a maneira que eu entendi, tá? Então, são adoecimentos fisiológicos, os quais eu tenho uma deficiência de regulagem de humor química. Tá. Né? Então, a depressão, bipolaridade, esquizofrenia, eu tenho um adoecimento químico. Então, existe medicação que ajuda a regular e melhorar. E aí existem os transtornos de personalidade, que é uma disfunção de autopercepção de como a pessoa vê o mundo. E aí não existe estudo que comprove que seja químico, que a gente não consegue dar uma medicação para mudar uma disfunção de autopercepção. Mas é o que mais existe, que aí existem muitas pessoas com traços de alguns transtornos de personalidade. E existem as pessoas que elas vivem mesmo nessa disfunção 24 horas. Que aí são alguns exemplos que a gente já está bem mais popularizado, que é o transtorno de personalidade borderline, que é o transtorno de personalidade narcisista, e aí tem o psicopata, né? Então, são alguns transtornos aí que já são mais conhecidos. Mas quando a gente vai falando de saúde mental, de pessoas que procuram e precisam estar ali no CAPS, a gente fala muito de pessoas com depressão. E hoje, acho que é o que eu estava até lendo aqui, a Organização Mundial de Saúde falou que 900 e poucos milhões de pessoas têm algum transtorno. Eu vejo assim, quando eu converso com alguma mulher, amiga, a maioria está com depressão. Claro que a gente sabe também que tem um problema o problema hormonal, né? A mulher, com o passar do tempo, o homem também. Os hormônios, eles deixam a gente um pouco depressivos, a falta do hormônio, a falta do equilíbrio do hormônio. Mas existem também os problemas sociais, né? A cobrança social. Nós vivemos numa sociedade que em todo o tempo a gente está sendo cobrada. Né? Estou fazendo um programa, eu sei que tem muita gente me analisando. Olha o comportamento dela, olha a roupa dela. E aí julga, de repente, uma aparência. Então, nós estamos sendo
o tempo todo observados. E isso são gatilhos, né? A depressão, ela acaba atrapalhando o trabalho. Quando eu passei pela depressão, muita gente espiritualizou o meu problema. Não, é espiritual, é demônio, é falta de Jesus. Não, a gente foi resolver, fui passar pelo psiquiatra. Então, muita gente, às vezes, deixa de procurar um profissional por preconceito, por falta de informação, por bobeira, besteira religiosa. E a gente precisa se cuidar. A gente precisa procurar um profissional. Hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tomo remédio. Eu tomo medicação, eu preciso da medicação para me autorregular. Né? Então, quantas pessoas, Lu, nesse momento estão sofrendo de depressão? No CAPS tem muitas pessoas com depressão. E a depressão, ela pode desencadear uma morte. Exatamente. Então, quando a gente vai falando de Setembro Amarelo, aí a gente vai desenvolver isso. A gente tem que falar disso todos os dias. Sim, é o que nós... sim. Eu concordo, nós temos que falar disso todos os dias. Mas o Setembro Amarelo, ele despertou na sociedade um querer saber mais. A conscientização também, Porque quando a gente fala de Outubro Rosa, Novembro Azul, Sim. né? Cada mês tem algo que a gente vai... E aí fala, mas por que só fala disso nesse mês? É porque desperta nas pessoas esse assunto. Sim. Então, olha, a gente tá desde 2015 com o Setembro Amarelo. Mas a gente tá ficando vigente agora. E as pessoas vão começando a entender. E aí fala, não, mas aí aumentou o suicídio no mês de setembro. Não é que aumentou o suicídio, é que a gente está começando a entender as estatísticas. Está chegando aos nossos ouvidos. As pessoas vão começando a entender que isso pode ser dito. Então, por que é importante a campanha? Para que as pessoas... É uma educação mesmo na sociedade, né? Que aí agora a gente pode... Peraí, mas o que é isso? Existe? É só aquela pessoa que se jogou do trem... no trem, aquela pessoa que perdeu o emprego ou terminou o relacionamento? Não. Nós temos, sim, um índice alto, né, de suicídio. E aí, o que está por trás disso, né? Uhum. São as doenças, né? A depressão. O que é a depressão? A depressão, ela é, vamos dizer assim, ela é o que ela parece. Mas antes dela, vem várias outras coisas. Então, tem o histórico de vida, as histórias da infância, as violências, né? Alguns traumas, todos os traumas e violências. Aí depois vem desenvolvendo... Aí vem o transtorno de personalidade e o desenvolvimento das doenças que são químicas também, que é o transtorno de saúde mental. Então, o que nós temos muito no CAPS? Nós temos pessoas com transtorno de personalidade borderline, que tem uma alteração de humor rápida e diária. Então, assim, de manhã tá com humor deprimido, aí, durante o dia aumenta, tá mais eufórico, e aí depois deprime de novo, associado muito ao uso de drogas, né? Também tem psicoativas. Isso. Então, quando a gente olha os indicadores de pessoas que cometem suicídio, nós entendemos que aí tem tudo isso por trás. Porque quando entra com droga psicoativa, ela perde o medo. Lu, explica para as pessoas que não conhecem, tem muita gente que está assistindo, que não sabe o que é droga. Verdade. Tá? É psicoativa, né? São as drogas ilícitas, né? Que é popularmente a maconha, cocaína, crack, essas novas mais tecnológicas, né? Que é o doce, LSD, enfim. Hoje tem uma infinidade. Alucinógenas, né? Drogas alucinógenas. Tá. Então, pensa assim, nós temos lá a pessoa... Porque drogas, né? Medicação. O que é drogaria? Quando a gente vai na drogaria, a gente está indo comprar alguma droga lícita que a gente pode usar para a cura de alguma doença. Sim. E aí existem drogas ilícitas, que são aquelas que a gente não pode comprar na drogaria, que as pessoas compram porque tem alguns efeitos psicoativos. Tira a pessoa do que é normal. Então, por exemplo, LSD, essas drogas que são modinha em rave, elas são alucinógenas. A pessoa alucina, ela atinge no sistema límbico, né, no sistema nervoso, a ilógica. Então, ela começa a alucinar. Imagina uma pessoa sob ação de uma droga psicoativa, já com transtorno de saúde mental. Então, os dois juntos, ela perde a noção, ela se mata sem querer. Ou ela tá querendo e aí tem um gatilho. Já tem um gatilho. Consegue. Então, são algumas coisas. E a maioria dessas pessoas que frequentam o CAPS ou que tem algum problema, você acha que é genético ou é realmente problema da sociedade? Porque, assim, a gente vem de uma pós-pandemia, né? E eu vi que na pandemia aumentou o caso de suicídio, o caso de problemas de saúde mental, pessoas... Até separação, porque o casal fica muito tempo junto e aí não se aguenta...
e muita depressão e crise de ansiedade por ficar muito tempo dentro de casa, sem ver pessoas, só vendo televisão, em computador. Então eu vejo que depois da pandemia aumentou, e isso também tem até um índice, né, comprovado já, aumentou esse problema. Então, no CAPS tem muitas pessoas que procuram hoje também por conta dessa pós-pandemia. Aumentou realmente o caso por conta da pandemia? Aumentou significativamente. Lu, não é só no CAPS, né? Como eu tenho lá... Sim, a clínica também. Depois a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, porque a gente também está estamos com 3 profissionais aqui que também têm clínicas. Então, nós vamos falar muito sobre isso também. A demanda aumentou muito pós-pandemia, porque foi um trauma, né, generalizado. Sim. Ou seja, primeiro, eu acho que nós lembramos aqui, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, todo mundo teve um medo absurdo de morrer ou de perder alguém. Sim. E naquele momento a gente não sabia nem lidar com isso. Então, é o pós-traumático generalizado que nós estamos vivendo pós-pandemia. Ainda tem um pouquinho de pandemia, né? Tem. E nós estamos vivendo, então, realmente, essa parte explodiu, né? Mas quando a gente fala de adoecimento, qual que é a diferença? Sabe por que uma pessoa, ela desenvolveu, ficou tão pior que a outra e tudo mais? Tem uma explicação, né? Nós temos aí, quando a gente fala de se é hereditário, o transtorno de saúde mental, que é químico, bipolaridade, esquizofrenia, a depressão, né? Porque, assim, o bipolar está muito interligado à depressão. Porque o bipolar, ele entra em mania depressiva e mania eufórica. E a maioria do tempo fica em depressiva, que é o depressivo. Muitas vezes ele é diagnosticado como depressão, mas ele tem uma bipolaridade. Então, o antidepressivo não tira ele da depressão, porque ele teria que entrar com um regulador de humor. Então, assim, só para... Então, às vezes, são diagnósticos errados e ele acaba se afundando na depressão. Então, esses transtornos que são químicos, eles têm muito uma questão hereditária. Então, quando a gente vai observar histórico, sempre tem alguém na família que não foi diagnosticado, que não foi tratado, e é sempre aquela pessoa, né? Quando a gente fala de transtorno de personalidade, não é nada científico, assim, mas que a gente percebe que são muitos traumas da infância, que aí vem desenvolvendo alguns transtornos. Não é exatamente hereditário, porque não é químico. Mas ele tem essa questão também de histórico familiar, mas quando a gente vai observando transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, né, que todo mundo está falando hoje em dia, não é exatamente hereditário. A gente vai vendo uma constituição e aí a pessoa desenvolve esse transtorno, que ela não acessa no sistema límbido a capacidade de sentir algo pelo outro que não seja ele mesmo. Entendi. Olha que disfunção que a pessoa tem. Ela não tem a capacidade de ter pelo outro empatia. Ele não sente pelo outro nada mais do que ele sente por ele mesmo. Ou seja, o centro dele é o umbigo dele. E o que a gente vê muito hoje em dia, né? Egocentrismo, né? Então não é assim, né? Eu não posso, olha, vamos tomar aqui uma medicaçãozinha pra melhorar. Não tem. Entendi. Ele não aceita nem terapia, o narcisista. O borderline, ele explode na emoção. Ele não consegue acessar a racionalidade. Ele é extremamente emotivo. Tudo dele é emoção. Tudo que você fala com borderline é emoção. Então, por isso que ele tá o transtorno mais perto do risco do suicídio. Porque ele é tão emocional que ele chega um momento que ele pode cometer o suicídio. Nossa, muito louco isso, né? É muito louco. E sobre a depressão, né? Hoje a gente fala muito sobre a depressão e crise de ansiedade. Eu tive a depressão, hoje eu tenho depressão, de um modo mais leve hoje. Primeiro porque eu perdi os meus bebês, né? Então começou em 2016 com a perda dos meus bebês. E aí eu precisei procurar ajuda psiquiátrica, tomar medicação. Teve um tempo que estacionou, né? E aí eu consegui ficar sem o remédio, sem a medicação. E aí quando foi em 2020 eu perdi o meu pai. Então com a morte do meu pai, a depressão voltou. Então, o que são esses altos e baixos da depressão? Quais são esses altos e baixos? Por quê? Eu melhorei, depois eu volto, melhoro. Aí agora com a morte do Daniel também deu uma piorada, tive que voltar com medicação. Tem explicação isso? Tem, é fisiológico, né? É fisiológico. A depressão, quando a gente fala de humor, regular humor, eu comparo, isso é coisa minha, tá? Eu comparo um pouco com o eletrocardiograma. A gente tem a batida perfeita, né? Para o coração funcionar. Então, a gente tem lá os elementos que fazem o coração bater. Que ele fica lá bonitinho, batendo. E a gente tem também um regulador de humor,
que mantém a gente num estado normal, que é o tímico. Tem a gente disfórico, que é mais triste. Tem eufórico, que é quando está muito alegre. Então, quando a gente tem essas sensações, a gente tem uma regulação ali perfeita de humor. Quando eu tenho os gatilhos, né? Então, você teve alguns gatilhos, Sim. perdas, né? A gente tem muita dificuldade para lidar com perda. Uhum. Então, a gente tem uma alteração nessa regulação de humor. Por isso que quando a gente está numa mania em depressão, a gente está com um humor desregulado. Que eu não vou conseguir voltar sozinho, quando é um diagnóstico de depressão, que eu preciso da medicação para voltar, e aí voltar a batida perfeita e você voltar a não ver mais o mundo cinza. Uhum. Quando a gente conversa com o depressivo, né, que ele está naquele estado bem crítico, ele fala que não enxerga mais nada. É como se ele visse tudo cinza. Tudo escuro, ele não vê esperança. Quais são os principais alertas? Porque às vezes a pessoa, né, ela comete suicídio, todo mundo, não, mas estava tudo bem, estava bebendo aqui com a gente ontem. Não, antes de ontem morreu, não vou falar quem, mas uma morte na sociedade agora, e estão cogitando a ideia de que foi um suicídio. Um rapaz lindo, com uma profissão maravilhosa. Então, quem o visse nas redes sociais, sempre sorrindo, viajando para lugares maravilhosos, se matou. Né? Então, isso não quer dizer nada. O estar sorrindo, o estar bem vestida, né? Muitas vezes a gente está sorrindo por fora e por dentro a gente está machucado, a gente precisa falar, a gente precisa de ajuda. Só que hoje eu vejo que muita gente também tem vergonha de pedir ajuda porque acha que a depressão é uma frescura, a depressão é uma bobeira. Eu já ouvi muito isso. Mas, Lu, você tem um casamento bom, hoje Deus te deu um filho, por que com essa depressão? Gente, eu passei por duas perdas significativas na minha vida. Então, a gente tem que saber respeitar o outro, né? Ter essa empatia. Exatamente. Por que tem essa, que eu falei, né? A diferença... você tem duas irmãs. Cada uma reagiu de uma maneira. Não, eu sou gêmea, idêntica. Ela é gêmea, e a Cris reage de uma forma e só de um outra. exemplo aí. Cada uma reagiu de uma maneira às perdas. Sim. Porque isso não, é muito individual. A questão da regulação do humor é muito individual. Então, por que nós temos... O primeiro trauma é no parto. Isso eu nunca vou esquecer uma aula que eu tive de saúde mental. Nosso primeiro trauma, primeira perda é o parto. Você tá ali vivendo 9 meses, sem precisar se esforçar, sem precisar respirar. Tá tudo ali muito fácil. Aí você já nasceu, já tem que começar a fazer tudo sozinho. Tem pessoas que já não conseguem lidar com isso. Pra você ver como que é individual. E aí depois vem as outras perdas. Tem que começar a andar, tem que você já começar a respirar sozinho. E aí vai passando. Então, nós vamos guardando lá nas caixinhas, né? É verdade, são caixinhas. Eu aprendi assim também. E aí tem um momento que você não consegue lidar com alguns traumas. Que aí você vai precisar de ajuda. Sim. Porque tem alguma questão química que precisa ser cuidada. E aí, como a gente não tem uma sociedade com uma educação, uma cultura direcionada para que saúde mental deixe de ser um tabu, né? Então a gente fica numa solidão muito grande. Verdade. Porque você não pode falar para a sociedade que você está triste se você tem uma vida perfeita. Por isso que eu sempre exponho as situações que eu estou passando, independente de quais sejam. Quando eu tive a perda dos bebês, eu trouxe isso à tona. Porque eu sei que eu falando e passando por aquela depressão que eu estava, aquela frustração toda, tinha outras meninas que precisavam escutar aquilo da Luciane. Poxa, a Luciane está passando por depressão. E eu recebi inúmeras mensagens, Lu, nessa época. Quando eu atravessei também o câncer do meu pai, porque foi um câncer, e a depressão da falta dele, da morte dele, o luto, trouxe isso à tona. E o pai morreu bem perto da pandemia, onde muitas outras pessoas perderam também seus entes queridos. Recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas também. Lu, tô me identificando com a sua dor. E muitas vezes, gente, eu cheguei no Instagram chorando mesmo, né? E termina de falar, a gente fala tão rápido, daqui a pouco já é o comercial. É verdade. Então, pra gente não perder, assim, é muito importante por isso que eu falei da felicidade de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre isso, elucidar que existem patologias que são químicas, que você precisa, sim, de ajuda. Elucidar que existem transtornos de personalidade, que não é um diagnóstico de solidão, que existem muitas pessoas especialistas nisso, que podem te ajudar. A gente não precisa se diagnosticar,
mas a gente pode tentar melhorar alguns sintomas. Sim. Né? Porque o diagnóstico, ele às vezes afunda a pessoa. Com certeza. Então, não é diagnosticar, falar, ó, vem aqui narcisista, vem aqui borderline, vem aqui depressivo. Não, vem aqui ser humano, que a gente vai cuidar das suas dificuldades. E todos somos seres humanos, né? Quem está te atendendo também é ser humano. Uhum. Então, a gente precisa acolher isso para poder seguir, né? Essas dúvidas que nós temos, por que é tão difícil, né? Então, a primeira coisa é quebrar o tabu, mesmo falar de novo esse nome, para que a gente possa procurar ajuda e começar a sair daquele lugar. Tá. Daquele lugar de ter que dar conta da igreja, né? Porque nós somos cristãs, né, Lu? Sim. Mas a gente sabe que a religiosidade, ela tira a pessoa, muitas vezes, de um tratamento que é necessário. Ela acaba ficando num sofrimento maior, achando que tá errando. Pecado. E aí, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de uma simplicidade, né? Sim. 1 Coríntios 11 diz, né? O meu medo é que você se afaste da simplicidade que é em Cristo. Ou seja, Cristo, ele é totalmente simples. Sim. Não tem nada que tire a gente de perto dele. Sim. Então, quando a gente tem um diagnóstico químico, a gente precisa sim pedir ajuda, porque foi Deus que deixou ajuda também. Verdade. Ele sabia que ia ter disfunções, né? Verdade. O terapeuta, a terapia é essencial. Todo mundo precisa fazer terapia. E eu todos os dias escuto. Não, eu tô ótima, não preciso de terapia, não tô doente. Não, a terapia não é pra quem tá doente. A terapia é pra que você não fique doente. Verdade. Né? É para que você tenha um entendimento daquilo que você pode melhorar. Uhum. Porque é difícil lidar com toda a responsabilidade de tudo que a gente tá devendo, né? Pra sociedade. Verdade. Então, para quem tá casado é o casamento perfeito, para quem tá divorciado tem que ter outro casamento, para quem tá solteiro tem que casar, e tudo em torno de ter que construir uma família, Aquela cobrança constante, né? E aí o simples peraí, quem eu sou? É o alto, né? O primeiro, também falando, na Bíblia a gente fala tanto, né? Cuide do próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E eu sempre pergunto, você se ama? Como que você ama o próximo se você não... Você já falou eu te amo hoje no espelho? Alguém já falou isso hoje? Ou algum dia? Porque quando a gente pega um espelho e fala eu te amo, a gente tem muita dificuldade. Porque é muito difícil olhar pra você mesmo e falar o quanto que você se ama. E de verdade. E aí, quando começa nessa prática, né? Aí sim você pode falar que ama o próximo, como a si mesmo. Verdade, Lu. Que lindo. A gente ficaria aqui falando um tempão com a Lu. A gente tem o segundo bloco para falar um pouco mais sobre saúde mental. Lu, deixa suas redes sociais, deixa aqui o endereço da sua clínica também. Eu preciso falar do Setembro Amarelo. Tá. Centro de Valorização à Vida, 188, 24 horas disponível. Se você se sentir sozinho, se não tiver ninguém para falar, se der aquela vontade de perder a vontade de viver, qualquer angústia que tenha relacionada a isso, a gente tem lá disponível 24 horas. Ó, tá passando na tela. E aí. anônimo, 188. Tá? Ninguém precisa saber. Tá. Tem o site, também tem, não é 24 horas, mas 188 é 24 horas. Bacana, Lu. Você precisa falar. Bacana. E a gente precisa atender. Legal. Tá? Isso o Setembro Amarelo é isso. E deixa aí as suas redes sociais, Lu. @esteticainteligente.lb. Nós estamos aqui no Centro Comercial com a Estética Inteligente. Por que Estética Inteligente? Porque a gente não faz um procedimento, né? Nós fazemos um acolhimento. Dentro desse acolhimento, um diagnóstico, e dentro do diagnóstico, um protocolo de cuidados. Então, já é a grande diferença, né? A gente está ali para trazer a autoestima e poder disseminar tudo isso que tem aqui dentro de mim. E eles acolhem de uma forma tão gostosa. Esses dias o Pedro foi fazer massagem lá na Clínica da Luz, gente. Foi tão bonitinho. Vamos ao intervalo, vamos tomar um cafezinho. E no segundo bloco tem mais informações para vocês sobre saúde mental. Lu, obrigada pela sua participação. Obrigada, minha querida. Gente, entre nas redes da Lu e vão até a clínica conhecer, porque é maravilhosa. Espero vocês lá.
Bem-vindo à Clínica Rebeca Garode, um lugar onde sua saúde e bem-estar são a nossa prioridade. Imagine um espaço onde a excelência em soroterapia e ozonioterapia se fundem com um ambiente acolhedor e cuidadosamente planejado. Aqui na Clínica Rebeca Garode, proporcionamos a você uma experiência única em terapias injetáveis. Cada procedimento é realizado com a mais alta qualidade e segurança. Nosso objetivo é garantir não apenas resultados incríveis, mas também sua total satisfação e conforto durante todo o processo. E falando em conforto, em nossa clínica você encontrará um espaço integrado de atendimento e procedimento. Aqui, cuidamos de você de forma completa e personalizada. Desde a aplicação e remoção de implantes hormonais até tratamentos inovadores como o laser íntimo, CO2 e linfoplastia. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para oferecer a você um atendimento íntegro, respeitando sua privacidade e individualidade. Na Clínica Rebeca Garode, cada detalhe é pensado para garantir que sua visita seja única, do começo ao fim. Agende sua consulta hoje mesmo e descubra como podemos cuidar de você. Estamos aqui para oferecer o melhor em saúde e bem-estar. Entre em contato conosco agora mesmo. Garanta seu horário e comece sua jornada para uma vida longa e com qualidade, na sua melhor versão sempre. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos para o segundo bloco, falando sobre saúde mental. E eu tô com um trio aqui maravilhoso. E eu quero enfatizar nesse segundo bloco sobre saúde mental em crianças e adolescentes. Que não se fala, a gente não ouve muito falando sobre isso, né? E o que eu tenho visto hoje, a minha realidade hoje, é muita criança com transtornos, muita criança com depressão também. Casos de crianças também cometendo suicídio, jovens cometendo suicídio. Isso é muito grave, gente. A gente precisa falar. A gente precisa falar, a gente precisa trazer esse assunto, porque é muito importante. E um alerta para os pais também, né? Então eu estou aqui com a Cláudia, que é neuropsicopedagoga, com o Daniel, que é psicólogo, e com a Alessandra, que é neuropsicopedagoga também, né? Psicóloga. Eles fazem parte de um corpo de clínicas terapêuticas, né? A Cláudia, ela é dona da clínica onde o meu filho faz terapia. O Dani é o psicólogo do Pedro, já tenho a liberdade de chamar de Dani, porque é uma pessoa assim que Deus colocou no nosso caminho, que ele é muito especial. Ele tem um feeling com Pedro maravilhoso. E ali eu estou conhecendo agora, mas já ouvi muito falar dela, por isso que eu fiz questão que a Cláudia a trouxesse para agregar aqui, para contribuir com o nosso bate-papo. E já vou soltar uma pergunta, quem quiser dos três responder, já responde, por favor. Por que de tantas crianças e adolescentes com depressão? Dani, começa você que está com o microfone na mão. Por que, Dani? Tá certo. Boa tarde a todos. Dani, faça uma apresentação, né? Claro, pode deixar. Eu sou o Daniel, sou psicólogo comportamental, né? Já atuo aí principalmente com demandas de pessoas neurodivergentes, vai fazer 7 anos aí. E fico muito feliz pelo convite, ter a oportunidade aí da gente ter esse bate-papo legal hoje. Legal, né, Dani? Quer se apresentar, Alessandra? Eu vou iniciar respondendo, né? Porque, qual era a pergunta, especificamente? Por que de tantas crianças e adolescentes com depressão,
precisando tomar remédio, até cometendo suicídio, jovens, adolescentes cometendo suicídio. O problema está na sociedade, nessa busca pelo ter um celular melhor, algo melhor, bullying nas escolas. O que você acha que é, Dani? A gente tem atualmente muitos desdobramentos quando a gente acaba falando de saúde mental na infância e na adolescência. Tá. Né? A gente veio de uma situação de pós-pandemia, onde a dinâmica desses jovens foi totalmente modificada pelo isolamento durante muito tempo, né? E nós temos alguns recortes que são muito importantes da gente se falar, principalmente vida social e esses relacionamentos interpessoais, sendo eles dentro da escola ou até mesmo dentro de casa, com seus problemas familiares ou às vezes sem problemas familiares. E a gente também tem um recorte muito importante que impacta diretamente na saúde mental dessas pessoas, que é principalmente a condição financeira e o local onde essas pessoas estão situadas dentro da sociedade, né? Então a gente tem vários fatores que podem ser muito importantes aí, que podem determinar ou não a probabilidade de ter transtornos ou algum tipo de problema, né, relacionados à saúde mental dentro dessas faixas etárias. Entendi. E você já chegou a acompanhar, Daniel, algum caso extremo de adolescente que chegou realmente, eu estou no meu limite, Daniel, me ajuda porque eu vou fazer alguma burrada. Burrada que eu digo, eu vou me matar. Já aconteceu algum caso desse? É muito comum, porque quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente está falando de pessoas que às vezes ainda não conseguiram desenvolver as habilidades de autorregulação ainda, né? As emoções, elas acontecem de forma, às vezes, muito mais intensas, né? Essas experiências de vidas ainda não foram totalmente maturadas, né? Então, às vezes, às vezes pode ser uma tristeza ou um término de um relacionamento, ela pode doer e machucar muito além do que uma pessoa adulta, por exemplo, de 35 anos, vai sentir isso, porque essa pessoa já tem um repertório e uma experiência de vida anterior a isso, né? Para as crianças e para os adolescentes, às vezes essas experiências que são mais específicas, elas podem vir a ser muito mais dolorosas, né? O que pode, uma separação dos pais, por exemplo, pode impactar grandemente na saúde mental dessas pessoas e principalmente no desenvolvimento na escola, né? Nas relações interpessoais e em várias outras áreas da vida, né? Nossa, isso é muito sério. Eu estava conversando com uma mãe ontem sobre bullying, né? Na minha época existia o bullying, mas não existia rede social. Então eu tinha um apelido, gente, Cascatinha, porque eu usava bota ortopédica e tinha um personagem que tinha as perninhas tortas, então já atrelavam o Luciano e o Cascatinha. Então meu pai, eu lembro que na época minha mãe, eles foram atrás de tênis ortopédico, nem tinha Google, e meus pais acharam tênis ortopédico para que eu não sofresse bullying. Então a mãe falou que a filha dela está sofrendo bullying na escola, já trocou 3 vezes de escola porque ela canta lírico. Ela canta, e é muito difícil uma criança cantar lírico, e por cantar lírico, as meninas tiram sarro da cara dela, chamam ela de velha, e ela tá de uma forma que, claro, a mãe colocou na terapia, depressão. Então, como funciona o bullying? Você acha que... Ale, vamos ver se você me responde. O bullying hoje é mais por conta de falta de educação dos pais e falta de conversa em casa, porque eu acho que um pai que educa um filho bacana a ter empatia com outra criança, a mostrar as diferenças, consegue criar um filho bom, um filho que não vai fazer bullying na escola. Você acha que tem muito a ver com a educação? Ou é a criança mesmo que ela já nasce com aquela ruindade no coração? Se é que isso pode acontecer, não sei. Eu acho que, como em tudo que a gente vai tratar sobre saúde mental, tudo que a gente fala com relação ao que está implícito, está dentro da gente, é como o Dani falou, é uma sequência de coisas. Não tem uma causa do que, até porque se tivesse a gente já tinha dado um jeito. O que acontece? A gente tem que lembrar que estamos num momento importante de mundo, de troca geracional, vamos dizer assim. Nós estamos entrando num outro momento de mundo. Aí, nos últimos 2 anos, podemos acompanhar mudanças importantíssimas e significativas na questão relacionamentos entre nós. Não? Então, e nós temos aí uma geração de pais que não terminaram de ser filhos e já são pais. Verdade. Né? E essas pessoas estavam sofrendo bullying enquanto estavam engravidando e fazendo crianças. Então, estavam lidando com os próprios bullying. Aí, no meio desse processo, descobriram que o que eles estavam passando era bullying. Estão em fases e faixas etárias e momentos de vida em que as emoções tomam um lugar diferente, né? São muito emocionados. Então, junta o quê?
A emoção de lidar com o meu próprio bullying, também sofri, agora o meu filho não vai sofrer. E aí cria-se uma espécie de turbilhão de emoções e isso passa para a educação das crianças. Então, hoje, eu acho muito legal que nós estamos num mundo com mais informação. Mas, ao mesmo tempo que a informação é positiva, ela também pode ser negativa. Sim. À medida em que ela gera uma enxurrada de coisas e de sensações, e a gente se perde mesmo ao saber como lidar, né? Então, não tem uma culpa, sabe? Tem o que acontece e o que nós fazemos enquanto sociedade para melhorar a situação. Porque se nós investirmos o nosso tempo buscando a culpa, quando a gente descobrir a culpa, a maioria das pessoas nós já perdemos. Né? O número de suicídios aumentou 81%, em comparação de 2010 com 2019 entre os adolescentes. Nossa. Né? Então nós estamos numa sociedade cada vez mais solitária. Se você for observar, o suicídio é um comportamento, um movimento mais solitário. Então, a qualidade dos vínculos com que nós fazemos. Então, o meu vínculo com o meu filho, né, os meus pais. Então, assim, os pais fazem o que pode. Todo pai faz o que pode pelo filho. Verdade. Você acorda, você vai levar teu filho na massagem, ou você leva para a clínica, ou você não faz nada com ele, você está fazendo o que você pode. É o que o teu instinto de mãe está dizendo assim, é o que eu posso. É o que é ideal, é o que você pode, é o amor, é o que você está passando. Aí nós temos um monte de informação, aí a gente tem uma rede social, aí a gente tem gente que está recebendo informação demais, não está sabendo lidar com ela, pega aquele monte de informação e vai botar a bedelho aonde você está fazendo o teu melhor. Quer dizer, eles estão pegando o que você está fazendo, o teu coração ali que você colocou de manhã na atuação, estão dizendo, nossa, você não devia fazer isso, teu filho não devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Ou, o filho de fulano... Começam as comparações. Eu não suporto comparação. Eu sempre falei, eu sou gêmea univetelina. Então, assim, sempre muito comparada. Porque a Cris fazia isso, porque a Lu... Eu não gosto de comparação. Então, eu sempre falei que eu não quero que o Pedro seja comparado. Independente dele ter autismo ou não, meu filho não vai ser comparado com criança nenhuma. Cada um, nós somos únicos. Nós somos únicos. Nós somos únicos. E somos únicos desde a hora que nascemos. E quanto mais vivemos, mais nos tornamos únicos. Verdade. Porque as experiências que nós vamos vivendo, vamos experimentando, nós tomamos de diferentes maneiras. Então, mais se entrar na causa, o que nós fazemos com essa situação atual? Ouvir. Nós hoje somos uma sociedade que não ouvimos mais. Verdade, né? Nós desaprendemos a ouvir. Nós não ouvimos a criança. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Por quê? Porque sim, né? Nós criticamos tanto o porquê sim, e a gente faz isso hoje, muitas vezes. Né? Por que não pode fazer bullying? Porque sim, porque é errado. Aí, às vezes você corrige a criança na intenção de ficar bem com o pai da outra. Às vezes teu filho comete um bullying. Você corrige ele, vai fazer lá uma presença com o pai, mas e para quê? E o sentido que você está dando para ele? Então, o que eu acredito? Nós precisamos ouvir mais, né, as crianças, falar mais com as crianças, abrir espaços para que eles se manifestem. Porque cada vez mais o mundo está se fechando, o mundo deles está se fechando. Né? Está ficando mais gostoso ficar sozinho. O adolescente já tem aquela fase mais difícil de lidar com as próprias emoções, de entender quem é meu pai, que até ontem é o herói, mas agora eu descobri que nem tudo que ele fala é bom, isso dá uma crise. Eles passam por diversas crises. Então, assim, ele precisa entender que tem um canal dentro do próprio lar. É fácil? Não. Não é. Mas é um caminho do amor. Né? A gente precisa agir desta maneira. Só assim a gente vai ter sentido para as coisas e eles mesmos vão entender, muito provavelmente, a gente consegue reverter essa situação de bullying por uma conscientização. Porque se ele tem onde falar, ele fala com você, mamãe, vai falar do apelido do amigo, você vai falar, filho, né? Vem cá, vamos conversar sobre isso. Então, conversar, não só procurar informação na internet, nem usar como comparativo que o filho da fulana fez. É engraçado isso, mas é muito verdadeiro mesmo. Os porquês, né? O Pedro está na fase dos porquês e muitas vezes eu me irrito. Porque sim, né? E o diálogo é importante. A gente está vivendo numa era digital, que as crianças também só ficam quietinhas, até na terapia, né, Dani? Às vezes tem que dar um jeitinho se tiver com o aparelhinho em mãos. E às vezes em restaurante, a gente vai em restaurante e a gente não vê mais diálogo entre os pais e os filhos. A gente vê aquela rodinha, o pai no celular, a mãe no celular, a avó no celular muitas vezes, né, dona Joana? E a criança no celular. O que fazer, Dani? Como a gente pode estar conversando melhor com essas crianças e quando a gente procura uma terapia para uma criança? Sim. A gente tem
ultimamente na sociedade a gente teve uma mudança muito grande nos últimos 10 anos para cá. A gente teve os recursos tecnológicos se desenvolvendo de uma forma que a gente nunca pensou que poderia acontecer, né? Então, muitas vezes, no meio da rotina corrida, os pais, como estratégia para poder ter um tempo para se organizar, fazer outras coisas, as crianças acabam passando muito tempo nas telas e tudo mais. Então, essas relações interpessoais, elas ficaram muito danificadas. Por exemplo, se eu passo grande parte da minha vida, do meu dia na escola ou conversando com os meus amigos, eu acabo perdendo tempo de qualidade com as pessoas no qual dividem a casa comigo, né? Não estou dizendo que é culpa dos familiares ou culpa da pessoa que está no celular, mas essas relações, elas ficam empobrecidas, né? Porque esse diálogo, ele não acontece. Então, quando a gente, muito provavelmente, quando existe uma situação de bullying, às vezes não tem uma confiança estabelecida entre os membros da própria família para que ele possa levar e solicitar ajuda para a família. Entendi. Né? Então, às vezes, a gente acaba descobrindo ou entendendo que ele está numa situação complicada no contexto escolar ou na vida pessoal, quando as coisas já estão num nível que já está fazendo com que ele perca, né, a sua autonomia. A gente vê quando ele já está num processo de adoecimento mental, onde as atividades de vida diária começam a ficar mais complicadas de ser feitas, às vezes arrumar um próprio quarto, às vezes escovar o dente, às vezes querer sair e ir para a escola, né? Então, acho que não o uso do celular, mas a tecnologia e o fato da gente estar sempre hiperestimulado por ela, faz com que a gente tenha uma dificuldade de comunicação com as pessoas da nossa família também. Então, é importante que a gente sempre trabalhe esse vínculo e acolhimento da família, né? Eu acho que isso é importante, sim. Acho que tá faltando mesmo acolhimento e conversa. Clau, e você como mãe, né? Eu queria saber um pouco como é como você educa os seus filhos para a sociedade, né? Eu sei que você é uma especialista na área, né? Eu acho que como uma especialista, ou não sei se casa de ferreiro espeto de pau, né? Muitas vezes assim. Mas eu queria que você falasse, desse algumas dicas, né? Para as mamães e os papais, e até vovós, que hoje tem muitas vovós que criam filhos, né? Tias. Como lidar com algumas situações, com alguns nãos, porque às vezes uns nãos se tornam birras, né? E o que fazer? O que você faz com os seus filhos? Como é que você trata desse comportamento com os seus filhos? Bom, Lu, boa tarde. Boa É um tarde. prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu vou falar um pouquinho como mãe atípica. Eu tenho um filho, né? São gêmeos também, igual você. E o Fê, ele está dentro do espectro. Tá. Quando veio a pandemia, foi um momento muito difícil para nós. Porque a gente se viu dentro de casa, eles tendo que estudar, mãe professora, cobrança é demais. Eu imagino. Então, eu não tinha tempo para dar atenção para eles, né? Eu trabalhava o tempo todo, porque a gente tinha que gravar aula, né? Dar orientação, então foi muito corrido, uma época assim, muito difícil. E foi nessa época que o Fê, a gente começou a ouvir umas falas dele, onde ele falava, não tem mais graça a vida, por que eu vivo? Quantos ele tinha, Cláudia? Hoje ele está com 15, 12 anos, 13 Ó, anos. gente, um adolescente, pré-adolescente de 12 anos. Então ele falava assim, por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Como eu estava muito envolvida com a escola, eu não consegui dar muita atenção. Começou a me incomodar quando ele começou a falar mais vezes e até foi a coordenadora da escola que me chamou numa conversa e falou para mim, Cláudia, você está cobrando demais eles. Deixe eles viverem. Não é assim que tem que ser. E eu fui olhar um pouquinho mais. E nesses momentos eu peguei o Fê, né? Ele teve assim a depressão e a ideação suicida. Então eu peguei ele várias vezes tentando, né? Não foi uma, foram várias. E naquilo me deu um desespero. Para onde que eu vou? O que eu fiz? Onde eu errei? É porque a gente se culpa, né? E qual é a educação que eu estou dando? Então, procurei, sim, um especialista. E quando nós sentamos no consultório, todos no chão, eu, meu marido e o Fê, e ele virou e falou assim, eu não quero mais viver. Lu, abriu o chão pra gente. Eu não tive reação.
O Sérgio também não, porque nós sempre fomos muito juntos, né? Sempre a gente fez muito junto, tudo. E eu vi um filho falar assim, eu não quero mais viver, é muito chocante. E a gente se pergunta, o que eu fiz? O que aconteceu? Você fica puxando da sua memória o que aconteceu para poder ajudar. Hoje ele toma medicação, né? Ele não parou a medicação. Com isso eu também desenvolvi ansiedade, então eu também tomo a minha medicação. E nós fazemos, né? Ele faz todo o acompanhamento por estar dentro do espectro e também por causa da depressão, ansiedade. Aí eu te falo, você confia nele, Cláudia, para deixar sozinho? Não. Nem momento, até hoje, eu não confio. Porque sempre fica, e se ele tentar? Ele tentar e eu não estou aqui. Como, né, o autista ele não consegue essa interação social e o gatilho veio da escola. Ele não tem amigos. Então, assim, é muito superficial. E você falou, né, e o Dani também falou sobre o bullying. E muitas vezes acontece. De um amigo, né, ele não sabia ler na época e uma amiga virou para ele e falou assim, por que você pegou o gibi? Você não sabe ler? Nossa. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, né, marcou bastante, marcou ele também. Hoje eu vejo que ele está um pouquinho mais seguro, né, mas ele sempre foi uma criança muito retraída e na comunicação a gente não consegue tirar dele muitas coisas. Ele pode estar sentado do meu lado, mas ele não consegue se expressar. E demorou muito, viu, Lu, para ele começar a falar, mãe, eu estou sentindo isso. Na época, a psico que estava com ele fez uma lista onde ele poderia ligar, pedir ajuda. Então, eu recebi o suporte também. É muito importante esse suporte e é muito importante você dar esse depoimento, viu, Cláudia? Porque muitas mães podem estar passando por isso também, né? Acontece, os adolescentes, eles tentam se matar sim, o bullying na escola e outras infinidades de problemas. E qual é o conselho que você dá para as mães? Precisa sim de terapia? Vamos para terapia. Sim, precisa de terapia, Lu. Mas também precisa de um olhar nosso em casa. Sim, acho né? que é muito importante. Eu aprendi que eu não posso cobrar tanto. Eu posso cobrar o que ele pode me dar. Hoje eu entendi isso. Teve que acontecer tudo isso para eu poder entender. Eu cobro aquilo que ele pode me dar. Estar sempre juntos. O diálogo, conversar com eles, saber o que eles estão sentindo, na verdade. A gente precisa saber. Não é só como foi a escola hoje, não é isso. Sentar, conversar, dar risada, aproveitar os momentos em família. Domingo eu tiro o tempo para fazer coisas com eles, né? Com a minha família. Então, domingo para mim é o dia da família. É o dia da nossa família, de ficarmos em família. Então, eu aprendi e dou uma dica para vocês. Conversem. Não deixe os filhos no quarto. Não que o Fê foi uma criança de ficar no quarto, não é isso. Mas tragam eles para você, para que eles consigam expressar. Seja uma rede de apoio deles, né? E por ter dois, quando a gente tem mais que um, é muito mais fácil. Porque um acaba conversando com o outro. E aí acaba chegando em você e você já consegue ajudar. Agora, quando você tem um, eu acredito que seja um pouquinho mais difícil, mas você consegue se aproximar mais, né? Então, em vez da cobrança, você pode levar um momento mais leve para ele poder se comunicar, se expressar, falar o que sente e ter essa relação de confiança. Olha aí, gente, que dicas importantes, né? Nosso programa está quase acabando e nesses últimos minutos eu queria que vocês deixassem... A Cláudia acabou de deixar uma dica muito legal. Tragam seus filhos para perto, conversem, estejam juntos. Tirem um dia da semana, né, se possível, para estarem com seus filhos. Deixa uma dica também, Dani. Deixem as redes sociais de vocês também, tá, Lê? Acho que a Cláudia ela foi muito cirúrgica e trouxe algumas contribuições maravilhosas aqui a respeito da gente criar e
e se tornar uma rede de apoio para as pessoas que estão à nossa volta, né? Seja para os nossos filhos, nossos irmãos, nossos colegas na escola. Então, ela trouxe também uma reflexão muito interessante, que às vezes pessoas neurodivergentes, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver depressão, ansiedade, por conta de todas essas dificuldades. Então, é legal que a gente sempre traga isso para que a gente possa refletir sobre o que a gente pode fazer para tornar a vida das pessoas que estão à nossa volta um pouco mais leve. Então, acho que vou retomar também o que a Cláudia disse, criar momentos de diálogo, momentos de qualidade mesmo com família, propiciar também momentos com os amigos. Eu acho que isso é muito importante, né? E faz total diferença, né? Estar disponível para as pessoas que precisam de ajuda. Às vezes esse pedido de ajuda, ele não vai vir da forma que a gente pensa que é, né? Ele não vai vir verbalmente, ele não vai vir da forma eu preciso de ajuda. Sinais sempre são mostrados, e é legal Ficar atento aos sinais. Fique atento aos sinais e sempre seja disponível e rede de apoio para as pessoas que você ama. Eu acho que é uma dica muito boa. Bacana. E sua dica, Lê? Rapidinho, a gente está eu quase vou aqui acabando. na mesma linha deles, porque é comprovado por diversos estudos que as prevenções e as causas do suicídio podem ser relacionadas diretamente à qualidade dos vínculos que as pessoas que cometeram formaram. Então, a mesma proporção em que a boa qualidade dos vínculos está para prevenir, a má qualidade dos vínculos está para causar. Então, o primeiro vínculo da criança é os pais, é a família, é com quem ele convive. É ali que ele aprende a criar os vínculos, como é que os vínculos são criados, como podem ser desenvolvidos. Então, trabalhar os vínculos desde o início com saúde, eu acho que é uma principal dica. Pode ter a terapia que for, nada substitui esse primeiro trabalho em casa. Ai, que programa lindo, que delícia ouvi-los com tanta sabedoria, né, e conhecimento. Deixa aqui o endereço e a rede social da clínica, Cláudia, que é muito importante. Nós estamos localizados em Santana de Parnaíba, bem no centro, na rua Professor Edgar de Moraes, número 150, terceiro andar. E o Instagram da clínica? Espaço Acolher Terapias Integradas. Gente, sigam. E se precisarem, contem com a Cláudia e com toda a equipe. Dani, sua rede social? Minha rede social é Psi Daniel Barbosa, tá? Também faço parte da equipe da Acolher Terapias Integradas aí, fazendo parte desse time muito, muito legal. Bacana. E o meu é Alessandra Lima GP, e eu também sou parceira da Cláudia lá na Acolher. Gente, que delícia. Eu quero aqui agradecer a audiência e agradecer por vocês terem vindo participar desse programa tão importante e falar de um tema que a gente nunca escuta por aí, saúde mental infantil. As nossas crianças precisam serem ouvidas, acolhidas e terem um tempo de qualidade com nós, pais, com as vovós. Fico tão feliz quando minha mãe vem e fica com o Pedro, porque ele adora a minha mãe, né? E eu acho o máximo as brincadeiras do Beto, as nossas brincadeiras em casa, que a gente tem esse tempo de qualidade, né? Primeiro ministério nosso é a igreja, é Jesus. Depois de Jesus, isso é bíblico, é a família. Então, cuidem da sua família, cuidem das suas crianças, para que elas sejam crianças saudáveis. E olha, estejam de olho. Vocês viram o depoimento da Cláudia. Um ótimo final de tarde. Obrigada pela companhia. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Beijo!